Uma estranha mancha branca em uma banana é um sinal claro de que você deve jogá-la fora, pois são ninhos de aranhas. Estou falando da aranha armadeira, e essa mocinha é perigosa, também conhecida como a aranha mais venenosa do mundo. Uma mordida e seu sistema nervoso é instantaneamente bloqueado. Como um bônus desagradável, você sente náuseas e fica com a visão turva. É mais provável que elas sejam encontradas na América do Sul, mas como gostam de se esconder, podem entrar escondidas nas caixas de bananas e viajar para onde essas frutas forem. Elas gostam de viajar nos sacos das bananas, e há evidências de uma mamãe aranha viajando com seus filhotinhos. Ah, fofas! Você já comeu comida enlatada? É provável que também tenha engolido alguns vermes. Essas criaturas podem ser encontradas em todos os tipos de alimentos. Tomates enlatados? Certo que sim. Cogumelos enlatados? Com certeza. Os vermes são loucos por eles. Eles adoram tanto que 20 larvas devoram tranquilamente 100 gramas de cogumelos. Desculpa, amigo. Não há nada que possamos fazer. Apenas aceite os fatos. Algumas coisas assustadoras na sua comida podem realmente ser aprovadas pelo FDA. Por mais estranhos que pareça, o FDA aceita 30 ou mais partes de insetos por barra de chocolate. Quer saber mais? Ok. Que tal ter pelo de roedor na sua manteiga de amendoim? Delícia! Apesar de a manteiga de amendoim ser um dos produtos mais bem controlados pelo FDA, eles não veem nada de ruim em alguns pelos de roedores por embalagem. Agora vamos verificar sua intuição. Pergunta 1. Quanto mofo é aceitável na manteiga de maçã de acordo com o FDA? Não muito, na verdade. 12% de mofo é aceitável. Pergunta 2. Quanto mofo é aceitável na geleia de cereja? As coisas estão ficando mais fedorentas, já que 30% de mofo é ok na geleia de cereja. O último. Que tal geleia de groselha? Atenção, 75% da geleia de groselha mofada é algo super ok para o FDA. Acho que nunca mais vou comer manteiga de amendoim com geleia de groselha. O brócolis é bom para a saúde e arriscado ao mesmo tempo. Não é que você deve desprezar o brócolis, é só um lembrete amigável para verificar seus vegetais. E se houver um inseto perigoso escondido no seu brócolis? Digamos uma aranha viúva negra? A mordida dela é tão ruim quanto a picada da aranha armadeira, mas mesmo assim não é boa. Essa é uma história real. Um cara de Ohio encontrou essa aranha no brócolis. Felizmente a história tem um final feliz. A pessoa chamou os protetores de animais locais e o santuário Ohio Another Chance adotou a aranha e deu a ela um nome muito fofo, brócolis. Só um minuto, estamos adotando aranhas agora? Ho ho ho, o Natal está chegando e você prefere uma árvore de Natal natural? Antes de arrastar aquela árvore direto para sua casa, é melhor inspecioná-la minuciosamente. Tá vendo aquele objeto em forma de pinha do tamanho de uma noz pendurado na sua árvore? Más notícias, este é o dormitório de alguém. É um saco de ovos contendo centenas de pequenos louva-a-Deus esperando para eclodir na sua casa e celebrar as festas de fim de ano com você. A menos que queira dividir sua cama com eles, certifique-se de que todas as surpresas estejam debaixo da árvore de Natal, não nela. Certo, você não quer arriscar e escolhe uma árvore de Natal artificial. Boa pedida! O fato é que as árvores artificiais têm 3 vezes menos probabilidade de pegar fogo do que as naturais, mas isso não significa que sejam totalmente seguras. Você deve ter cuidado de qualquer maneira, usar iluminação adequada e nunca colocar a árvore muito perto de uma fonte de calor. Os modelos resistentes a chamas são os melhores. Pessoal que é míope, cuidado! Se você vir algo que se parece com um biscoito Oreo ou uma moeda antiga com um design pitoresco, é melhor colocar os óculos antes de tocá-lo. Saiba que isso pode ser uma aranha aterrorizante. O quê? De novo? Sim, estou falando da aranha Cyclocosmia ricketi. E honestamente não tenho ideia de por que a chamam em inglês de aranha ampulheta e não de aranha biscoito. Essas mocinhas vivem no sudeste da Ásia, no México e na Guatemala, e parece que não se importam muito com o frio, pois podem até curtir algumas partes dos Estados Unidos e Canadá. Essas aranhas são notórias por armar armadilhas. Elas constroem tocas, e uma vez que detectam movimento, bam, atacam. Além disso, essas tocas as ajudam a manter afastados os visitantes indesejados, como as vespas. Boas notícias! Nós, humanos, somos grandes demais para elas nos arrastarem para suas masmorras, e apesar de muitos posts virais, elas não são venenosas para nós. Ufa! Que horas são?
É hora de desmascarar outro mito. Algum tempo atrás, houve um vídeo viral do TikTok com morangos embebidos em água salgada. O vídeo parecia bem nojento por causa de insetos parecidos com vermes rastejando no morango. Mas esse é meio que um mito de que todos os morangos são cheios de larvas. Em primeiro lugar, todos eles são verificados e encharcados antes de serem embalados e despachados. Além disso, há moscas das frutas, que são bem diferentes. O problema é que, se as frutas ficam muito tempo no balcão para serem compradas, elas começam a atrair moscas das frutas, que põem ovos minúsculos que depois se transformam em larvas, que depois se transformam em novas moscas das frutas. O ponto principal aqui é que essas moscas das frutas estão por toda parte, supermercados, lojas menores e até mesmo na sua cozinha. E assim, é muito provável que você as coma toda vez que mastiga praticamente qualquer fruta. Você acha nojento, mas eu vejo como proteína natural. Tô brincando. Não se preocupe, larvas de plantas não são perigosas para as pessoas. Além disso, você não precisa mergulhar suas frutas na água salgada. Um enxágue completo serve. É melhor evitar alguns alimentos se estiverem pouco maduros. A lixia é um bom exemplo. Apesar de sua aparência inocente, ela pode ser bastante perigosa. Se você comer a lixia antes de ela estar madura, provavelmente também consumirá algumas toxinas. Não é tão ruim quanto você pode imaginar, mas essa toxina pode reduzir significativamente o açúcar no sangue. Para pessoas com certas condições, pode levar a consequências indesejadas, incluindo febre e até coisa pior. Então, nada de extraordinário aqui, apenas certifique-se de que suas lixias estejam maduras. Você pode pensar que manchas pretas de fuligem na sua maçã são um sinal de que ela não é comestível, mas não é bem verdade. Em primeiro lugar, essas manchas não passam de um problema cosmético, mesmo sendo um fungo. Não se preocupe, não é perigoso ou algo assim. Opção 1. Esfregue essas manchas e devore sua maçã. Opção 2. Descasque-a e coma. A opção de jogar a maçã fora não existe. Cuidado se o salmão que você vai comprar tiver caviar. Isso pode ser um sinal de que esse peixe não ficará tão gostoso quanto você deseja. Os salmões do Oceano Pacífico tendem a botar ovos em água doce, então eles têm que migrar quando fazem isso. Mas uma vez que o salmão está em água doce, todos os seus sistemas param de funcionar e o peixe para de comer. Esse salmão ainda é comestível, mas a qualidade é muito inferior ao que poderia ser. E se você vir uma cápsula branca na sua couve, que supostamente é um casulo? Ei, não precisa jogar seu jantar fora. Você pode simplesmente remover essa aspirante à borboleta ou mosca, dar uma boa lavada na couve e degustar sua salada. Quase esqueci. Cuidado com as saladas pré-embaladas. Embora os fabricantes afirmem que é seguro comer sem lavar, há evidências de que as pessoas contraem problemas de saúde por causa de saladas pré-embaladas não lavadas. Essas saladas já renderam contas pesadas de remédios para tratar as consequências. Imagine que de repente você percebe uma mosca na sua bebida. Ela está nadando de costas? Você vai terminar o copo ou servir outro? Bem, depende do sexo dela. Se você tiver uma mosca fêmea na sua bebida, alguns minutos depois o sabor ficará estranho. Se uma mosca macho quiser tomar banho no seu copo, ela não vai estragar a bebida. O problema é que as moscas fêmeas têm certos feromônios responsáveis por aquele cheiro esquisito. Mesmo que você pesque a mosca instantaneamente, a bebida ainda pode perder seu sabor original, pois 1 nanograma de feromônio já é suficiente. Mas como você provavelmente não será capaz de distinguir o sexo da mosca, vai querer servir um novo copo. Sim, uma mosca no estômago não fará nada de ruim para você, mas é meio nojento. E sabe aquele buraco extra na parte superior da pia? Pois ele tem nome, extravasor de água, e foi projetado para evitar que a pia transborde. Portanto, caso alguém esqueça e deixe a torneira aberta por muito tempo, ou o cano fique entupido e a água não escoa pelo ralo, o extravasor entra em cena para salvar o dia. Digamos que você vai ganhar um pouco de tempo antes de ter todo o piso do banheiro alagado. Você já percebeu como pode ser satisfatório fechar a porta de um carro? Os fabricantes de automóveis dedicam muito tempo projetando esses sons. Estudos têm demonstrado que eles criam uma sensação de qualidade percebida pelo comprador. Tudo começa com a matéria-prima. Enquanto os automóveis antigos eram feitos com materiais mais pesados, as portas dos atuais são produzidas com um estanho mais leve, que pode fazer um som metálico bem desagradável quando você as fecha. Assim, as montadoras contratam engenheiros de som, o que garante que assim coloquem a quantidade exata de espuma, tapetes e estanho na composição para o barulho ser o mais reconfortante possível. E aqueles pontinhos no topo do vidro da frente do seu veículo? O padrão desses pequenos pontos pretos minimiza as distrações para seus olhos.
Essa parte preta, também conhecida como frita, normalmente fica mais quente que as partes mais claras, o que evita que o para-brisa se deforme. E não, aquela aba no espelho retrovisor não é feita só para pendurar enfeites ou aromatizantes. Na verdade, é uma alavanca que permite ajustar a posição do espelho dependendo da hora do dia. Vire-a para um lado e é um modo de condução diurna. Altere para o outro e você estará pronto para dirigir com segurança durante a noite, pois assim diminui o brilho dos faróis dos carros que vêm atrás. Se você for a um supermercado que tem aqueles carrinhos que desbloqueiam ao inserir uma moeda, guarde essa informação. Há um segredo que pode ajudar. Caso esteja com as chaves de casa, verifique se alguma delas tem a cabeça arredondada. Se encontrar uma, tente usá-la para desbloquear o carrinho. Deve caber perfeitamente ali, acabando com a necessidade de carregar moedas. Porque, vamos combinar, quem ainda carrega moedas? Elevadores. Se quiser andar em um deles à sua maneira, experimente isso. A maioria tem uma combinação secreta de botões para pular todos os outros andares selecionados e ir direto para o seu. Isso pode funcionar, especialmente naqueles dias em que você apertou o 23, mas queria o 33. Na maioria dos elevadores, isso funciona pressionando simultaneamente o botão fechar porta junto com o do número do seu andar. Isso vai ajudar a chegar até lá sem parar. Alguns exigem pressionar 2 vezes os números do andar selecionado, porque isso geralmente cancela a solicitação feita antes. Enquanto outros, é preciso segurar o botão abrir porta e, em seguida, pressionar 2 vezes os dos andares que você deseja cancelar. Agora, para evitar problemas, é melhor não cancelar os andares das outras pessoas no elevador. Elas não ficarão nada felizes com isso. Lembre-se também de que existem alguns elevadores que podem não ter essa função. Para os apaixonados por mel, pode levantar a mão aí. Se o seu pote estiver cristalizado, saiba que isso é realmente um bom sinal. Significa que o produto não foi pasteurizado, ou seja, é um mel com melhor qualidade. Com a diminuição da temperatura, o ingrediente natural dele, também conhecido como glicose, fará com que ele cristalize. Agora, para aproveitar, adicione uma camada de mel cristalizado na sua aveia ou torrada e aproveite assim a doçura da natureza. E se você não gosta de mel cristalizado, coloque-o no micro-ondas por 1 minuto ou 2. Ah, o outono e inverno. Todo mundo elegante e você já sabe o que isso significa. Chinelo com meia. Com certeza. Mas não há nada mais irritante no frio do que usar o seu lindo casaco de lã e se coçar o tempo todo. Na verdade, eu consigo ser mais irritante do que isso, mas vamos falar sobre casacos que coçam. Para evitar que isso aconteça novamente, aqui está o segredo. Vire-o do avesso e mergulhe-o na água fria. Adicione 2 ou 3 colheres de vinagre e deixe descansar por um tempo. Em seguida, escorra a água. Agora, enquanto o casaco ainda está molhado, massageie uma quantidade generosa de condicionador de cabelo nas fibras de lã. Deixe de molho por cerca de 30 minutos, pressione suavemente o excesso de água da lã e deixe secar em uma toalha. Pronto! Chega de casaco que dá coceira! Alguns restaurantes de fast food dão pequenos copinhos de papel para os clientes encherem com ketchup, mostarda ou maionese. Mas se você está comendo nuggets de frango ou tentando mergulhar seu hambúrguer no molho, sempre fica um pouco nos copos que é impossível de alcançar. Da próxima vez, tente desdobrar o copinho. Ele se transformará em um pequeno pratinho de papel. E assim, vai dar para pegar todo o ketchup que ficou no fundo. Os cadeados usados em ambientes externos devem ser limpos e lubrificados a cada 3 meses. A lubrificação regular ajuda a evitar que eles emperrem em condições de clima frio. Procure o pequeno orifício na parte inferior da fechadura. Agora borrife óleo ali e pronto, fácil de abrir novamente. Uma coisa que muitas vezes não percebemos é aquela ponta na tampinha da pomada. Ela foi projetada para nos ajudar a romper o lacre de alumínio do tubo. Você só precisa virar a tampinha, pressioná-la no lacre e pronto. Os aspiradores de pó vêm com vários acessórios. Mas será que todos nós realmente sabemos para que serve aquele com cerdas longas? Ele é perfeito, por exemplo, para limpar quadros emoldurados, persianas e abajures. Qual é a diferença entre um cabide de madeira e um de plástico? Além de ajudar a manter a forma das roupas, os de madeira e cedro também repelem traças e insetos. O sal não é usado apenas para cozinhar. Ele pode ser utilizado para eliminar cheiros fortes. Esfregá-lo na ponta dos dedos depois de cortar alho deve remover o cheiro. Isso também funciona em sapatos. As torradeiras têm um compartimento secreto na parte inferior que pode ser removido para a limpeza de todas aquelas irritantes migalhas de pão. Se você já teve problemas para pegar bombons da caixa, veja aqueles pequenos buracos ao redor deles. Estão ali para ajudar. Se você empurrar o buraco ao lado do chocolate, ele saltará facilmente.
Quando você toma um gole de um copo de café com tampa, isso diminui a pressão do ar dentro. Assim, o ar tenta entrar. Mais sobre tampas de bebidas. Estes pequenos botões permitem que os funcionários dos restaurantes e os clientes também entendam o que tem dentro do copo. Perto de cada botão há um nome. Basta olhar qual deles está pressionado para baixo. Os números nos adesivos das frutas informam exatamente como elas foram cultivadas. Se houver 4 dígitos e o primeiro for 4 ou 3, a fruta foi pulverizada com pesticidas. Se forem 5 dígitos e o primeiro for 9, ela é orgânica. No caso de 5 dígitos e o primeiro for 8, o produto foi geneticamente modificado. Quando você estiver voltando para o carro depois de empacotar tudo o que comprou, use aqueles arcos do carrinho de compras para pendurar as sacolas. Assim, os itens mais macios, como pães, ovos, frutas e vegetais, não serão esmagados pelos mais pesados. Se você não tiver ninguém para segurar a outra ponta da trena ao tentar medir alguma coisa, use um prego nela. Assim, simplesmente prenda a trena nele usando o pequeno orifício que todas elas têm. A colher quadrada que acompanha o McFlurry ajuda a misturar as coberturas do sorvete. A colher vai presa a uma máquina e gira. Cadeados que são usados ao ar livre estragam mais rapidamente por causa da chuva. Está vendo este pequeno buraco na base dele? Ele é feito para borrifar óleo lubrificante ali. Faça isso e a chave voltará a girar na fechadura sem nenhuma dificuldade. Você continua batendo no fundo do frasco de ketchup, mas não sai nada? Aqui vai uma pequena dica. Vire a embalagem em um ângulo e bata no meio do gargalo. Em muitos restaurantes de fast food, os clientes enchem pequenos copos de papel dobrados com uma porção de ketchup ou mostarda. Aqui está a notícia boa. Os copinhos se desdobram e se transformam em pequenas travessas de papel para caber muito mais molho. Aquele buraquinho no cabo de uma panela ou frigideira não serve apenas para pendurá-la na parede. Durante o uso, coloque a ponta do talher no furo e ele ficará apoiado sobre a panela para evitar uma bagunça extra na cozinha. As cerdas azuis ou qualquer outra cor escura da sua escova de dentes servem para lembrar quando é hora de comprar uma nova. Se você perceber que ficaram desbotadas, troque a escova ou a cabeça dela. O orifício extra na parte superior da pia tem várias funções ocultas. Primeiro, caso alguém esqueça de fechar a torneira, a água não transbordará e o banheiro não ficará inundado. Em segundo lugar, graças a esse orifício, a água escoa mais rapidamente, pois dá uma saída para o ar, ajudando a água a descer. A maioria dos zíperes metálicos tem uma trava escondida dentro deles para salvá-lo de situações embaraçosas, como andar com o da sua calça aberto. Não deixe o puxador para cima. Ao mantê-lo para baixo, ele trava automaticamente. Isso é graças a essas pequenas ranhuras escondidas sob o puxador. O leite estragado emite gases, como a maioria dos alimentos vencidos. Um frasco de leite clássico de plástico tem uma forma côncava na lateral. Então, quando os gases se expandem ali dentro, ele também aumenta de tamanho e a forma côncava se abre. Além disso, se você quiser guardar um pouco de leite para mais tarde e congelá-lo, o frasco também se expandirá quando o produto ficar sólido, ocupando mais espaço na embalagem. A espuma de banho não é apenas para se divertir ou deixar um perfume agradável. Ela também ajuda a regular a temperatura. As bolhas mantêm a água quente para que você possa desfrutar de um banho um pouco mais demorado. De qualquer maneira, isso funciona apenas para as banheiras de acrílico. Aquelas feitas de metal perdem calor muito rápido. Muitas xícaras e canecas têm pequenas ranhuras no fundo de propósito. Elas são projetadas para máquinas de lavar. As ranhuras permitem que a água escorra e não derrame sobre os pés ao retirar a xícara. Além disso, deixam o ar circular para que a xícara não rache, mesmo que a bebida esteja fervendo. Aqueles adesivos colados na traseira dos carros fornecem muito mais informações do que você imagina. Aquele adesivo personalizado que você fez com seu cachorro pode mostrar aos ladrões que você gosta de passar tempo ao ar livre. E gosta de passar muito tempo longe de casa ou do seu carro, deixando-os expostos. Ou que você tem grana suficiente para comprar um cachorro caro de raça. O fato de ter um adesivo dizendo que tem um filho a bordo pode se traduzir em: sou facilmente distraído e sempre tenho minhas mãos ocupadas. É muito fácil roubar meu carro. Aqueles adesivos que você traz das férias e cola no carro também mostram que você pode se ausentar por alguns meses ou que gosta de viajar longas distâncias.
Se você se orgulha das atividades da sua família, não use adesivos para mostrá-las, pois isso pode atrair pessoas indesejadas e fornecer informações desnecessárias, como o nome da faculdade em que você estuda ou onde gosta de jogar golfe. O mesmo serve se você tem determinada profissão. Os ladrões podem facilmente presumir quantos objetos de valor podem encontrar no seu carro pela quantidade de dinheiro que presumem que você ganha. Adesivos de estacionamento, por sua vez, podem até mostrar onde você trabalha ou mora, algo que você nunca deve compartilhar com estranhos. Quanto mais seu carro for personalizado, mais você será lembrado. Nem sempre é uma coisa ruim, mas se você ofender alguém no trânsito, a pessoa poderá ficar mais inclinada a te denunciar para as autoridades se você tiver uma placa personalizada, uma cor de carro diferente ou muitos adesivos. Se você não pretende ficar com seu carro para sempre, considere como ele estará antes de vendê-lo. Ter muitos adesivos em um carro pode afastar potenciais compradores. Sem falar que é bem trabalhoso remover esses decalques, pois eles deixam resíduos pegajosos. Eles também podem danificar a camada de pintura do carro. No entanto, um adesivo que pode manter os ladrões afastados é aquele que sugere que você tem um alarme ou sistema de rastreamento configurado no carro. Você nunca deve manter eletrônicos no carro por longos períodos de tempo. Primeiro, eles podem atrair a atenção indesejada de pessoas que procuram dinheiro fácil. Sem falar que deixar seu telefone ou carregador em temperaturas extremas pode danificá-los permanentemente. O fato de você usar protetor solar todos os dias é realmente louvável. Apenas lembre-se de não deixar o frasco no carro também. Deixar o protetor solar exposto ao sol pode reduzir seus efeitos, pois o superaquecimento faz com que as substâncias químicas sejam desativadas. Os especialistas recomendam que o protetor solar seja armazenado em temperaturas abaixo de 25 graus Celsius. Você deve até mesmo manter seus óculos para dirigir longe da luz solar direta. Certifique-se de colocá-los no porta-luvas ou levá-los consigo ao sair do veículo. A exposição à luz solar direta pode danificar as lentes e a armação de plástico ou metal, prejudicando seu ajuste e eficiência contra os raios solares. Se você já comprou spray de cabelo, tinta spray ou desodorante, provavelmente notou que todas essas latas têm recomendações de temperatura de armazenamento impressas nelas. É por isso que você nunca deve deixá-las expostas a temperaturas extremas no carro. Esses frascos podem expandir e explodir rapidamente, sem falar que o conteúdo pode ser altamente inflamável. Tente não deixar garrafas plásticas de água no carro também. Se estiver calor, você pode acabar consumindo substâncias nocivas como BPA, um composto químico usado na fabricação de vários tipos de plásticos. Ele pode ser transferido da garrafa para a água depois de algum tempo. É por isso que a água engarrafada tem uma data de validade. Não é que a água vá vencer. Isso está escrito na embalagem para que você saiba o prazo que a água estará segura para o consumo, protegida dos produtos químicos do plástico. Mais ainda, uma garrafa de água deixada no banco do carro sob luz solar direta pode funcionar como uma lupa para os raios de sol e se tornar inflamável. Se quiser garantir que seus mantimentos fiquem seguros para consumo, nunca os deixe em uma temperatura arriscada. Sempre que tiver que comprar mantimentos perecíveis, deixe-os em temperaturas acima de 4 graus Celsius por no máximo 2 horas. Ou apenas 1 hora quando a temperatura estiver acima de 32 graus Celsius. O melhor é deixar para comprar as carnes ou laticínios por último na sua lista de compras. Assim chegará em casa mais rápido e os armazenará rapidamente na geladeira. Mesmo na estação mais fria, você nunca deve deixar bebidas no seu carro. Água, suco ou refrigerante podem se expandir em seus recipientes se congelados e causar uma grande sujeira. Eu sei que é muito mais confortável jogar suas roupas úmidas em uma sacola depois de sair da sauna ou da piscina. Apenas certifique-se de não deixá-las por muito tempo no carro também. Essas roupas podem facilmente acumular mofo ou bactérias que podem ficar presos em lugares minúsculos em seu carro. Sem falar que você não poderá usá-las novamente. Pendure-as para secar assim que chegar em casa para evitar que estraguem. Ei, ter hálito fresco é algo que eu sempre me preocupo também, especialmente quando estou na estrada. Mas eu sempre evito a embalagem tradicional de chiclete, já que ele pode ficar pegajoso e grudar nas coisas do carro, especialmente quando deixado no calor escaldante.
Ele também não fica bom no inverno, pois pode ficar congelado, sem gosto e perigoso para os dentes. É melhor optar por balas de goma se você realmente quer manter algo mentolado no carro. Bolsa é um daqueles itens que nunca se deve deixar no carro. Costumamos guardar objetos de valor nela, como as chaves de casa ou carteira. Por isso, é melhor garantir que você nunca a deixe no carro para atrair os ladrões. Se precisar deixá-la, coloque-a no porta-malas, pois fica menos visível na maioria dos carros. Seu carro não é um local seguro para seus documentos importantes. Destrua-os ou despache-os assim que puder. Se seu carro for arrombado, seus contatos ou papéis do imposto de renda podem expor informações vulneráveis sobre sua vida. A maioria das pessoas deixa os documentos virados para cima no banco do passageiro, o que facilita ainda mais a leitura para os curiosos. Gizes de cera são úteis em viagens mais longas para entreter as crianças, mas é mais seguro retirá-los do carro ou colocá-los em uma caixa hermética assim que chegar ao destino. Esses materiais de arte derretem facilmente e podem manchar os bancos. Sempre planeje sua viagem com antecedência se você pretende comprar plantas para sua casa. Se você sabe que não vai voltar para casa em breve, certifique-se de comprar das mais resistentes. Mesmo temperaturas amenas de 7 graus Celsius a 10 graus Celsius podem murchar plantas delicadas rapidinho. E mais, se as folhas tocarem as vidraças, o vidro frio pode estragar as folhagens. Mesmo que seja uma planta maior, não a transporte no porta-malas ou deixe-a para fora da janela. E se estiver muito frio, certifique-se de aquecer seu veículo antes de colocá-las dentro dele. Sempre dirija usando sapatos, não importa qual seja a distância, nem que esteja fazendo calor. Você pode ter que frear rapidamente e não conseguir aplicar força suficiente com o pé descalço. Além disso, se acontecer uma emergência e você precisar sair do carro, poderá machucar os pés ou perder tempo colocando os sapatos novamente. Se você gosta de viajar levando sua bicicleta ou patinete junto ao veículo, precisa ter um cuidado especial com aqueles pneus pneumáticos, que são cheios de ar e precisam de uma bomba para inflar. Eles também estão na lista de coisas para não deixar no carro em um dia ensolarado. Isso ocorre porque o calor extremo pode fazer com que o ar dentro dos pneus se expanda, às vezes causando uma explosão. As altas temperaturas também podem enfraquecer a borracha, deixando você mais sujeito a ter um pneu furado. O corante natural E120, ou vermelho 4, mais conhecido como carmim, é feito de insetos minúsculos. Ele é usado há muito tempo para colorir qualquer alimento, desde bolos e doces até bebidas. Aquele brilho dos doces também vem de insetos, só que nesse caso da fêmea de uma espécie indiana chamada Kerria laca. Ela expele uma secreção que é raspada das árvores para formar a goma laca, que dá aquele aspecto brilhante em alimentos e madeira. O logotipo do Mozilla Firefox não tem uma raposa ao redor do planeta, é um panda vermelho. O nome Firefox é a tradução inglesa do nome chinês desse animal. As tampas de bueiros que encontramos nas ruas são redondas por questões de segurança. Nas civilizações do passado, como na Roma Antiga, as tampas eram quadradas, feitas de pedra, mas infelizmente eram mais suscetíveis a acidentes. Se não fosse colocada do jeito certo, uma tampa quadrada poderia cair dentro do buraco diagonalmente. Au! Já as redondas acabaram com o problema. Elas não correm o risco de cair lá dentro, pois não tem nenhuma quina. Tecnicamente, o tomate não é um legume, e sim uma fruta. E as bananeiras não têm nada a ver com as palmeiras, tampouco são árvores, e sim ervas. Isso porque o caule nunca se transforma em um tronco de madeira como as árvores. Em vez disso, ele forma um talo suculento como a erva cidreira, ou seu primo, o gengibre. As bananas pertencem à mesma categoria dos berries, pois, botanicamente, são pseudofrutos. A ponte Golden Gate, que fica nos Estados Unidos, não foi feita para ter aquela cor vermelha alaranjada de hoje. O plano era que tivesse outras cores, como preto com faixas amarelas, ou até vermelho com branco, como aquelas bengalinhas de doce, para que ficasse visível para os navios e aeronaves, principalmente considerando a frequente névoa que cobre a cidade de São Francisco. Mas, quando a estrutura de aço chegou, coberta por uma pintura que a protegia da ferrugem, o arquiteto responsável preferiu a cor laranja internacional. Aquelas perninhas que ficam atrás dos teclados não foram feitas para melhorar sua ergonomia e poupar seus pulsos. Eles podem até ficar lesionados se elas forem usadas por muito tempo. Além disso, tornar a digitação mais lenta. Esse apoio está apenas para ajudá-lo a enxergar melhor as letras e números, caso você ainda não consiga digitar sem olhar. A cor da pimenta malagueta não revela nada sobre seu gosto ou nível de ardência. Neste caso,
tamanho é que é documento. Quanto menor a pimenta, mais picante ela costuma ser. A ardência não vem das sementes, como muitos acreditam, mas das membranas brancas que a prendem ao fruto. Tem um urso em pé, escondido no logotipo de montanha do chocolate Toblerone, pronto para atacar o turista distraído que está ali perto. Brincadeirinha. Ele está lá porque os ursos fazem parte do cotidiano de Berna, uma das maiores cidades da Suíça, onde o chocolate de triângulo foi criado. O nome Toblerone também é uma junção do nome da família do fundador do doce, Tobler, e a palavra italiana torrone, que simboliza seu recheio feito com nougat, de mel e amêndoas. Aquele espaço que existe no fundo dos copos de noodles foi feito para protegê-los durante o transporte. Essa técnica é chamada de suspensão do meio. Além de impedir que o macarrão quebre, esse espaço também permite que a água quente circule mais, deixando o macarrão mais macio em menos tempo. Sabe aquele furinho que fica na parte superior das canetas esferográficas? Ele tem uma função importante, chamado de sistema de ventilação. Ajuda a tinta a fluir mais suavemente. Assim, uma quantidade estável de pressão de ar é criada dentro e fora da caneta, permitindo que a tinta flua até a ponta com facilidade. Um dos logotipos mais reconhecidos no mundo do ciclismo tem uma coisa que poucos já conseguiram enxergar. Dentro do nome Tour de France, há um ciclista formado pelas letras O, U, R. Os suportes de metal que ficam acima no topo das bombas de combustível dos postos americanos têm um design especial. Caso algum motorista distraído se esqueça de que o bico ainda está dentro do tanque e comece a dirigir, os suportes magnéticos se soltam, sem danificar nenhuma parte da bomba de combustível. O logotipo do Wendy's foi feito em homenagem à filha de seu criador, Dave Thomas. Ele também recebeu o nome do apelido da menina, mas há mais coisas por trás dele. No colarinho da blusa dela está escrito Mom, que é mãe, em inglês. Não foi intencional, mas isso acabou causando a impressão de que o restaurante era mais acolhedor do que qualquer outro. Encontrar a pista certa para dirigir quando se quer chegar à saída pode ser confuso, principalmente em um país estrangeiro. Preste atenção no lado em que a placa de saída da rodovia está localizada. Ela estará na pista que você precisa entrar. Alguns tubos de pomada têm um pequeno lacre que você precisa remover antes de usar o produto. Em vez de passar raiva tentando puxá-lo, basta utilizar o finco da tampa para furá-lo. Os Tostitos têm um símbolo secreto escondido bem no meio do nome. As duas letras T no meio do logotipo representam duas pessoas comendo Tostitos e mergulhando-os em uma tigela de molho. Ela é vermelha e forma o ponto da letra I. Uma das figuras mais reconhecidas do mundo, a Estátua da Liberdade, funcionou durante 16 anos como um farol. Porém, a luz era pouco visível, mesmo da cidade de Manhattan. Em 1901, ela foi desconsiderada como farol. Os turistas foram até autorizados a visitar a tocha para ter uma linda vista da cidade. Porém, um acidente a danificou em 1916 e essa parte foi fechada para o público desde então. Nos colchões norte-americanos, é comum encontrar uma etiqueta onde está escrito "Não remover", sujeito às penalidades da lei. Essa recomendação não é para o consumidor, nem prejudica a garantia do produto. É que nos anos 1900, os fabricantes costumavam encher os colchões com praticamente qualquer coisa. Pelos de animais, camas velhas de hospitais e até roupas. Isso não tinha importância na época. Mais tarde, leis mais rígidas criaram as etiquetas para impedir que materiais reciclados fossem usados e vendidos como novos. Ainda bem. O símbolo da Toyota é muito mais do que apenas alguns anéis juntos. As 3 formas ovais sobrepostas simbolizam a junção dos corações dos clientes e da Toyota. Os rolinhos Califórnia são feitos de algas marinhas, arroz, pepino, abacate e carne de caranguejo, que não tem nada de caranguejo. O surimi é apenas uma imitação dela, feito com peixe branco e açúcar. Depois essa mistura é aquecida e prensada. O logotipo da Beats é apenas um B minúsculo, que simboliza o formato dos fones de ouvido, e um círculo vermelho que representa uma cabeça humana. Todos aqueles pontinhos pretos que ficam na borda do para-brisa do carro formam a banda de Fritz. Ela é composta por um esmalte preto que é colocado no para-brisa durante a montagem do veículo e bloqueia os raios ultravioleta, além de distribuir melhor a temperatura entre o metal e o vidro. Opa, mais um roubo acabou de acontecer nos Estados Unidos. Espere outros 22,6 segundos e teremos mais um. Ei, não precisa se preocupar com a sua propriedade. Temos algumas dicas para proteger a sua casa. Um simples adesivo pode contribuir muito para a segurança do seu lar. Por exemplo, é possível usar um adesivo que diz que você tem um sistema de segurança doméstico, mesmo que não tenha. Pode não parecer convincente o suficiente, mas os assaltantes preferem não se arriscar.
Mais uma dica: certifique-se de que o adesivo pareça real. Uma placa improvisada não servirá. É melhor desembolsar algum dinheiro e pegar um adesivo que pareça verdadeiro. Outro truque inteligente é deixar um par de sapatos grandes na varanda para que os assaltantes o vejam facilmente. Isso fará com que eles pensem que uma pessoa grande e forte vive ali, e certamente eles não terão vontade de conhecê-la. Certo, agora vamos conferir a sua porta. Espero que você não deixe as chaves debaixo do capacho. As únicas coisas que você pode deixar debaixo de um capacho são biscoitos ou batatas chips. Essa é uma maneira divertida de ver se alguém estava de olho em sua casa enquanto você estava fora. No entanto, o truque não dá uma garantia de 100%. Pode ter sido um carteiro ou um entregador que foi ao endereço errado, ou até mesmo um cachorro que visitou sua varanda. Além disso, os biscoitos são melhores no estômago e não debaixo do capacho. Ok, você chegou do trabalho. Foi um dia difícil e cansativo. Você deixa as chaves no buraco da fechadura e esquece completamente. Certo, o principal é que você trancou a porta e as chaves estão dentro de casa. Mas quem disse que assaltantes não estão nos arbustos querendo invadir a sua casa? Tecnicamente, pode ser impossível inserir uma cópia e entrar se houver uma chave no buraco da fechadura. Mas esses caras estão bem equipados e têm toda uma variedade de ferramentas para remover a chave da fechadura. Você sabe o que acontece a seguir. Eles podem se infiltrar em sua casa silenciosamente como ninjas e pegar todos os seus objetos de valor enquanto você dorme em paz. Uma fechadura que só pode ser fechada por dentro e não pode ser aberta por fora pode ser uma boa solução. Ao se mudar para um novo endereço, mesmo que alugado, troque as fechaduras. Quem sabe quantas cópias dessa chave existem? E você nunca sabe quem morava lá antes de se mudar. Além disso, se por algum motivo você acidentalmente deixou suas chaves na porta da frente pelo lado de fora por algum tempo, a melhor coisa a fazer é trocar a fechadura. Sim, provavelmente nada de ruim vai acontecer, mas ainda assim, segurança nunca é demais. Além disso, você não só deve parar de deixar as chaves na porta, mas também não deixá-las à mostra. Talvez seja melhor guardá-las na sala de estar em vez de mantê-las perto da porta de entrada. Às vezes, os assaltantes podem usar não apenas a porta, mas a janela também. Tenha cuidado com o seu lixo, especialmente se você jogar fora algumas embalagens de coisas caras. Não deixe os ladrões saberem o que você comprou e quanto você pagou. Além disso, seu lixo pode conter algumas informações essenciais sobre seus dados pessoais, detalhes do cartão de crédito e muito mais. Fique de olho na sua caixa de correio. Certifique-se de ter um cadeado nela. O problema é que os assaltantes podem estar bastante interessados na sua correspondência. Então, o segredo é simples. Mantenha a caixa de correio trancada e certifique-se de destruir todos os documentos que têm dados pessoais. Agora vamos inspecionar o gramado na entrada da sua casa. Ei, tô vendo algo comprometedor. Estou falando desses arbustos grandes. Sim, eu sei, você não tem tempo para podá-los. Quanto maiores eles ficam, mais espaço há para os assaltantes se esconderem. Além disso, ao verem arbustos e árvores não aparados no quintal da frente, os ladrões podem pensar que ninguém está em casa. Já entendeu, né? Ok, digamos que você ignorou todas as dicas anteriores e assaltantes invadiram o seu lar. A coisa mais interessante para eles é certamente o dinheiro. Se você não tiver dinheiro em casa, pode pular esta dica. Mas se tem objetos de valor, seja criativo. O dinheiro pode ser enfiado em um saco plástico e escondido em um recipiente grande com algumas sobras. Além disso, você pode colocar esse saco plástico em uma garrafa de detergente velha e deixá-la no depósito ou na cozinha. É bem provável que os assaltantes não procurem dinheiro lá. Algumas coisas a não fazer aqui. Esconder dinheiro ou joias em um recipiente de medicamentos não é tão inteligente. E, um freezer também não é a melhor opção. Muitos assaltantes gostam de conferir o que tem lá. Hora de ver se você guarda as chaves de maneira correta. Se mantiver as chaves do carro e da casa juntas, talvez queira reconsiderar. Primeiro, imagine que você as perca e os assaltantes de alguma forma saibam onde você mora. Eles não apenas pegarão o que querem, mas também terão um veículo para transportar as recentes aquisições. Fique de olho nas chaves da sua garagem, especialmente se for possível entrar em sua casa por lá. Mesmo que não seja possível, quem disse que não há objetos de valor na garagem? Não há limites para os assaltantes. Eles podem entrar em casas até mesmo por pequenas janelas. A razão pela qual eles preferem portas é que é a maneira mais segura, já que ao se apertar para passar por uma janela, eles podem se machucar. Não que eles estejam super preocupados com isso,
O problema é que, ao se machucar, eles deixam o DNA ali e podem ser rastreados. No entanto, os bandidos têm cuidado para não deixar rastros. Por exemplo, um relatório da Inglaterra afirma que apenas cerca de 3% dos assaltantes deixam evidências forenses. Para se proteger à noite, existem várias opções. Número 1. Insira um clipe de papel grande ou um grampo no buraco da fechadura. Você pode usar um par de chaves sobressalentes se as tiver. Dessa forma, você tornará extremamente difícil, se não impossível, que os assaltantes usem cópias de chaves. Número 2. A barricada é uma opção. Pode ser uma cadeira pesada, uma estante de livros, o que você quiser. Por que não, se isso faz você se sentir seguro? Se a sua porta abrir para fora, um bloqueador de porta pode fazer um ótimo trabalho. Uma cadeira pode ser super útil. Coloque-a sob a maçaneta da porta. Não é o sistema de segurança mais eficaz, mas pelo menos faz o que deve fazer. Unir as maçanetas ou trincos das portas também pode ser uma opção. Uma câmera de segurança falsa pode protegê-lo durante o dia e a noite. Os assaltantes não são tão destemidos quanto parecem. Se você tiver uma câmera de verdade, certifique-se de que os bandidos não a desativem. Então, coloque-a em algum lugar de difícil acesso. Vamos decifrar os códigos dos ladrões. Uma fita na maçaneta da porta, uma fatia de queijo no capô do carro e muito mais podem ser sinais de que você está sendo observado por um bandido. Os ladrões não escolhem uma casa aleatoriamente para roubar. Eles costumam monitorá-la antes de agir, pois querem saber mais sobre ela e sua segurança. Assim, deixam marcas na casa, na porta da garagem, na caixa de correio ou no depósito. Conheça essas marcações e saiba o que elas simbolizam. Dessa forma, você poderá proteger melhor sua casa dos bandidos. Se você vir um círculo desenhado, isso significa, aos olhos dos ladrões, que sua casa é bem fácil de roubar. Talvez ela não tenha nenhum sistema de segurança doméstica instalado. No entanto, um círculo barrado significa evitar a entrada. Talvez a residência tenha alarmes de alta tecnologia, câmeras de segurança ou um cachorro. Linhas parecidas com escadas indicam que há objetos de valor visíveis dentro. Portanto, há itens que vale a pena roubar. Se alguém pichar a letra M no lixo, significa vazia pela manhã, e N refere-se a vazia à noite. As forças policiais americanas publicaram alertas sobre o código, mas lembre-se de que alguns desses sinais são, na verdade, mensagens inofensivas usadas por trabalhadores rodoviários para se comunicar sobre oleodutos e assim por diante. Se você vir alguma evidência de chave batendo, não entre na casa. Esse golpe é uma técnica em que os ladrões usam uma chave parecida, feita de um metal mais pesado que os pinos, para lixar os pinos no interior da fechadura. Além disso, as vítimas podem encontrar alguns problemas ao reivindicar o seguro nesses casos, pois essa técnica pode não deixar nenhum sinal de entrada forçada do lado de fora da fechadura. A pessoa foi roubada e não consegue provar isso para a seguradora. Parece um pesadelo. O arrombamento é uma técnica com uso de pouca força que deixará marcas na maçaneta como arranhões leves ao redor da fechadura. Mas os sinais reais serão encontrados na parte interna da fechadura, nos pinos. Eles terão amassados. Marcas ou arranhões profundos na maçaneta também podem indicar que alguém entrou na sua casa. Os ladrões às vezes usam chaves de fenda para violar os pinos da fechadura. Se você vir arranhões profundos, marcas ou alargamento do buraco da fechadura, tenha cuidado ao entrar. Os ladrões podem colar uma fita, geralmente transparente, na maçaneta da porta. Suponha que ela ainda esteja lá 1 ou 2 dias depois. Os invasores acreditam que o dono está ausente, pois a porta não foi usada. Essa estratégia tornou-se assustadoramente frequente em Dublin, na Irlanda. A polícia alertou as pessoas para ficarem alertas e removerem qualquer fita imediatamente após vê-la. Algumas dessas marcas são deixadas por ladrões de cães, sinalizando que sua casa tem um doguinho de uma raça que vale muito dinheiro. Supostamente, as marcas de giz vermelho são para cachorros grandes, e as amarelas e cor-de-rosa referem-se a pets médios e pequenos. A polícia aconselha os donos dos animais a manterem os olhos abertos em torno de suas propriedades e denunciar tais casos à polícia. Por fim, redobre a atenção ao passear com seus amigos de 4 patas.
Um dos segredos para estar seguro em uma casa é ter uma boa segurança e conhecer o local. Por exemplo, se as fechaduras da porta da frente ainda funcionam, porém lentamente, talvez seja um sinal de tentativa de roubo. Isso pode ser devido a uma tática chamada método de vulnerabilidade. Os ladrões deixam a fechadura da porta mais fraca com o tempo. Eles usam ferramentas ou objetos para deteriorá-la sem deixar vestígios. Você pode pensar que ela está velha e simplesmente postergar a chamada de um chaveiro, mas isso seria um grande erro. Da mesma forma, a chave pode girar na fechadura com atraso. Se for mais difícil virar para dentro, geralmente é o primeiro sinal de tentativa de arrombamento. Portanto, este é provavelmente o alerta mais importante que você deve levar em consideração. Mesmo as fechaduras das portas de segurança são vulneráveis a arrombamentos. Você sabia que em Churchill, no Canadá, os moradores mantêm as portas dos carros destrancadas? Eles não fazem isso para convidar os ladrões, mas para sobreviver a um possível ataque de urso polar. A cidade tem o maior número de ursos polares do mundo. Imagine um morador se deparando com um animal desses e o carro de outra pessoa está por perto. Ele pode se abrigar rapidamente dentro daquele veículo. Que tal aprender algumas dicas de segurança para evitar roubos de bolsas? Em primeiro lugar, não carregue a sua sobre o ombro. Eu sei, é para isso que ela foi projetada, mas acaba facilitando a vida do ladrão. Por exemplo, carregar uma pequena bolsa tipo clutch embaixo do braço é mais seguro. Fazer compras com outra pessoa é mais seguro do que sozinho. Além disso, não carregue mais dinheiro do que você possivelmente precisa. Nem mantenha todos os seus cartões de crédito na mesma bolsa. Leve apenas o necessário para o dia. Você pode pensar, é só por um segundo, mas não deixe sua bolsa nos carrinhos de compras ou sobre os balcões. E tem ainda a questão dos golpes. Quando você acredita que não pode ser enganado, pode se tornar mais vulnerável. Os golpistas não fazem restrição de origem, idade e renda. São capazes de pegar você desprevenido quando menos espera. Eles usam novas tecnologias, produtos ou até mesmo serviços para convencê-lo a fornecer seu dinheiro ou dados pessoais. Como ficar à prova de golpes? Primeiro, tenha em mente que se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Segundo, não responda a pedidos solicitando acesso remoto ao seu computador, mesmo que mencionem uma empresa conhecida. Os golpistas geralmente pedem que você ligue o equipamento para corrigir um problema ou instalar uma atualização gratuita. Este é, na verdade, um vírus para obter suas senhas e detalhes pessoais. Por fim, preste atenção às solicitações de pagamento incomuns. Os golpistas geralmente pedem que você use um método de pagamento incomum, como um cartão de débito pré-carregado, cartão presente ou do iTunes. Um ladrão de carros e uma fatia de queijo. Que conexão pode haver? Imagine que você caminha até o seu automóvel e vê queijo derretido no capô. Inicialmente, pensa que provavelmente é algum tipo de pegadinha. Então, começa a limpar o queijo. Naturalmente, isso leva séculos sob o sol quente. Preste atenção ao seu redor. Alguém pode estar de olho e esperando o momento certo. A pessoa pode simplesmente entrar no seu carro e fugir enquanto você não está olhando para a porta do motorista, já que está ocupado limpando o queijo derretido perto do lado do passageiro. Sabia que pode ter uma chave extra no seu carro? Alguns veículos têm chaves para manobrista escondidas dentro do manual do proprietário ou no kit de ferramentas no porta-malas. Se o seu tiver uma sobressalente, retire-a imediatamente. Caso você saiba onde ela está, os ladrões também saberão. Além disso, não pense que existe um esconderijo perfeito para suas chaves reserva. Os bandidos sabem onde procurar. Por exemplo, algumas pessoas a escondem sob o para-choque ou embaixo do tapete. Os criminosos também verificam sempre esses lugares. As bolas de golfe são cobertas por covinhas em vez de serem perfeitamente redondas, de modo que podem voar pelo ar mais suavemente, diminuindo o arrasto e permitindo que cheguem mais longe em menos tempo. Os discos para maquiagem têm dois lados diferentes por um motivo. O acidentado é usado para aplicar a maquiagem, enquanto o lado plano é para removê-la. Os donuts possuem orifícios para que o interior e o exterior cozinhem uniformemente. Antes de os furos serem acrescentados, o interior costumava ficar gorduroso e pastoso, mesmo com o exterior crocante. O carregador do laptop Apple tem abas minúsculas que podem ser dobradas para fechar. Assim, o carregador pode ficar em pé. Quando abertas, elas permitem enrolar o cabo, mantendo-o preso no lugar e evitando que se enrosque ou seja danificado.
Dê uma olhada em uma garrafa de refrigerante e você verá um disco dentro da tampa. Ele ajuda a vedar a garrafa, protegendo o líquido e a efervescência da bebida. O buraco no palito do seu pirulito não é para evitar sufocamento caso seja engolido. Está lá para manter o doce no lugar. O excesso de calda flui para o tubo oco e para o orifício, que, ao endurecer, mantém o pirulito no lugar. Se fosse um palito liso, o doce escorreria facilmente. O zíper em jaquetas de couro de motoqueiro costuma ser costurado na diagonal. Não é apenas uma questão de moda. Se fosse na vertical, poderia se embolar quando o usuário se inclinasse para frente, mas na diagonal não. O pequeno triângulo no medidor de combustível está lá para que você saiba de que lado do carro fica a tampa do tanque. Agora, você nunca mais vai parar do lado errado da bomba em um veículo alugado. Os aspiradores vêm com muitos acessórios, mas quem de nós realmente sabe para que serve aquele com cerdas longas? É para tirar o pó e perfeito para limpar quadros, persianas e abajures. Os minúsculos orifícios na bandeja da caixa de chocolate realmente têm uma função. Empurre o buraco perto do bombom e ele vai pular sem que você tenha que sujar as mãos. Que original! Alguns arranha-céus têm pisos ocos que contêm nada além de um elevador. Na verdade, é uma maneira de contornar os limites de altura impostos para o número possível de andares. Como os pisos ocos são vazios, aumentam a altura do edifício para ele ficar mais impressionante, sem desrespeitar o número de pisos e quebrar o contrato de construção. Eles também ajudam a prevenir a propagação de incêndios. Os botões das camisas femininas ficam tradicionalmente à esquerda por um motivo. Antigamente, era um sinal de riqueza, pois significava que uma camareira vestiria a patroa, e ter os botões à esquerda facilitaria o serviço. A cutícula tem um propósito, então pense bem antes de se livrar delas. Essa pequena área de pele protege as unhas contra infecções. Sem ela, as bactérias e os fungos podem entrar. Qual a diferença entre um cabide de madeira e um de plástico? Além de ajudar a manter as roupas em forma, o de madeira de cedro também repele as traças e os insetos. Se você olhar de perto para a porta de um elevador, notará um pequeno buraco. Na verdade, este é um furo de fechadura usado para emergências ou para verificações de manutenção de rotina. Os botões aleatórios espalhados pela calça jeans são chamados de rebites e são colocados nos pontos mais fracos do tecido para evitar que ele rasgue devido à tensão ou movimento. A coroa da Estátua da Liberdade tem 7 pontas por um motivo. Elas representam 7 mares e 7 continentes. Os americanos consideram 7. E foram adicionadas para que ela estendesse sua liberdade a todos na Terra. As malas geralmente vêm com 2 zíperes para que seja possível conectá-los a um cadeado e evitar roubos. O sal não é usado apenas para cozinhar. Ele pode eliminar odores fortes. Esfregar sal na ponta dos dedos depois de picar o alho deve remover o cheiro. Também funciona em sapatos. Se você tiver com pressa para chegar a algum lugar, mas seu telefone estiver com pouca carga, mude para o modo avião enquanto o deixa conectado. Ele carregará mais rápido. As camisas masculinas têm uma alça nas costas para que possam ser penduradas em um gancho sem que amassem. A vaselina tem um propósito oculto. É ótima para remover arranhões de sapatos de couro envernizado. Também os fará brilhar. Os bagageiros têm uma trava de emergência se você acidentalmente se trancar. Como eu faço? Não me pergunte por quê. Depois de localizá-la, tudo o que precisa fazer é puxá-la e o porta-malas deve abrir. Torradeiras têm uma bandeja secreta na parte inferior que pode ser removida para a limpeza de todas as migalhas de pão que sobraram. Os roubos estão crescendo em seu bairro e você está preocupado, pois teme que sua casa seja o próximo alvo. Ela não tem câmeras de segurança, então esta noite você vai colocar um pedaço de papel alumínio na maçaneta da porta de entrada antes de ir dormir. Isso vai ajudar a saber se alguém tentou arrombar sua residência. Você acorda na manhã seguinte e parece que o papel alumínio está um pouco rasgado. Alguém esteve ali e pode querer voltar. Outra opção é pôr uma caneca na maçaneta. Quando alguém tentar abrir a porta, a caneca vai cair. O barulho vai te acordar e, quem sabe, fazer o ladrão sair correndo. Sua maior preocupação é um vendedor que passou por ali recentemente. Ele disse que estava fora o dia todo e pediu para usar seu banheiro. Você não permitiu e até se sentiu mal na ocasião, mas foi uma decisão sábia. Os roubos geralmente são cometidos por alguém que já esteve na casa. Se esse vendedor fosse ao seu banheiro,
poderia ajustar alguma coisa lá dentro para facilitar a entrada dele quando voltasse. Ele poderia ter conferido qual era o tipo de câmera de segurança, se tivesse uma, as opções de saída e até reparado em quais pertences poderia levar. Finalmente, suas férias chegaram e você vai viajar. Agora é preciso preparar sua casa e torná-la mais segura possível. Uma propriedade com a caixa de correio cheia é o primeiro alvo de um ladrão. Seu vizinho vai precisar pegar suas correspondências enquanto você estiver fora. Um terreno bem cuidado mostra que sempre tem gente ali. Você sempre mantém sua grama parada e plantas podadas, então precisará que alguém faça isso durante a sua ausência. Se for no inverno, qualquer monte de neve acumulado ao redor também pode virar alvo. Se o seu vizinho puder fazer pegadas falsas na entrada, será uma maravilha. Há certos tipos de arbustos que podem ajudar na proteção, como esta cerca de folhas afiadas que você tem em seu quintal. Se alguém tentar entrar em sua propriedade e cair em cima de um arbusto espinhoso, vai se machucar e gritar de dor. Isso vai alertar os vizinhos de que tem alguma coisa errada. E a folhagem também ficará com pedaços de roupa que podem ser usados como provas depois. Ao se preparar para sua viagem, uma semana antes, você abriu e fechou as cortinas em horários aleatórios ao longo do dia. Fez isso para não haver um padrão, então não importa se elas ficarão abertas ou fechadas durante sua ausência. Vai que alguém está de olho, né? Os ladrões passam dias andando ou dirigindo pelos bairros, identificando comportamentos de cada casa. Uma coisa que eles odeiam é a patrulha de bairro. Os criminosos fazem uma pesquisa antes de entrar em ação, então evitam essas regiões vigiadas. Tá aí algo interessante para se pensar depois da viagem. Agora, tire todos os seus aparelhos eletrônicos de perto das janelas para que não haja nada valioso à vista. Coloque tudo dentro de um armário ou em um quarto fechado. Não se preocupe com TVs, elas são grandes demais e exigem esforço para carregar. Os ladrões estão mais interessados em aparelhos menores, como iPads e jogos. Coloque objetos caros e pequenos como joias dentro de caixas e as esconda em algum local secreto. Quartos de criança são um bom local. Ladrões já admitiram nunca entrar neles, já que não há nada de valor em brinquedos. Tire fotos de todos os números de série de seus aparelhos eletrônicos e faça um inventário, caso precise acionar o seguro. Grande parte dos arrombamentos é feita à força, então é hora de reforçar janelas e portas. Para dificultar ainda mais a vida dos ladrões, retire banquinhos, cadeiras e escadas do quintal e coloque tudo dentro da garagem. Caso contrário, esses objetos podem ajudar os intrusos a acessar entradas mais altas, como a caixa do ar-condicionado. Essa é a entrada preferida dos bandidos, pois é fácil tirar o aparelho do lugar e passar pelo buraco. Não facilite as coisas deixando uma escada por perto. Ladrões podem quebrar uma porta fraca em 1 minuto. Instale uma estrutura metálica nela, em vez de madeira, para torná-la mais resistente. As dobradiças e a fechadura devem ter força suficiente para aguentarem ser chutadas até o intruso desistir. A fechadura é outra parte frágil, e ladrões experientes sabem disso. Instalar um cadeado simples na porta pode garantir mais segurança. Se o seu portão for basculante, é mais vulnerável e pode ser acessado tirando os pinos das dobradiças. Substitua-os por pinos à prova de violação para que não possam ser removidos. E por último, a porta interna que dá acesso à garagem é um dos primeiros lugares que um ladrão procura. Ela costuma não ter cadeado, então prenda um no trinco para reforçar a segurança. Se a porta da sua garagem não tiver trinco, faça um furo nela para conseguir passar um cadeado. Ladrões têm medo de cachorros, que são os guardiões fiéis do lar. Pesquisas mostram que a maioria das casas roubadas não tinha cães, já que os criminosos não queriam chamar a atenção durante o roubo. Infelizmente, você não tem cachorro. Mas deixar uma bolinha do lado de fora pode fazer as pessoas acreditarem que o local tem um pet.
Ladrões também aprimoram suas técnicas com recursos tecnológicos. 4 em cada 5 criminosos usam redes sociais como Facebook, Twitter e Google Maps para encontrar alvos. Eles podem até clonar uma chave com base em alguma foto que você postou. É só dar um zoom e tirar as medidas. Certifique-se de que sua conexão de Wi-Fi seja segura e use uma senha nova e muito mais forte quando estiver fora. Não são apenas seus bens materiais que estão em perigo. Dados preciosos como senhas e códigos de acesso podem ser roubados pela internet. E tem também o risco de infectar seus aparelhos com malwares maliciosos. Você também pode retirar a visão da sua casa do Google Maps. Digite seu endereço, encontre a vista da rua da sua residência, clique no botão de opções e selecione relatar um problema. Você será direcionado para uma tela com a imagem da sua casa e terá a opção de cobri-la com um quadrado vermelho. Peça para que a imagem seja desfocada sob a opção Minha Casa e digite seu endereço exato. Seu requerimento levará apenas alguns dias para ser processado. Não deixe o rádio ligado quando for se ausentar, isso não vai ajudar. Quando patrulham os bairros, os ladrões prestam atenção em barulhos de rádio e TV. Aí, quando eles voltam e veem que o rádio continua ligado, isso só confirma que não tem ninguém no local. Uma alternativa para mostrar que tem alguém é gravar um áudio próprio, algo que toque barulhos ambientes aleatoriamente ao longo do dia, como pegadas, conversas e latidos de cachorro. Deixar as lâmpadas acesas também não é uma boa ideia. Alguém que está espiando o bairro vai notar sua residência com mais facilidade, principalmente à noite, e você será roubado uma segunda vez quando for pagar a conta de luz. Você está prestes a sair para tirar o lixo. Se tiver alguma caixa grande nele, quebre-a, para que caiba dentro do saco. Esconda qualquer indício dos bens valiosos que tenha adquirido recentemente. Última verificação, todas as portas estão trancadas e nenhuma janela está aberta. Agora você finalmente pode aproveitar sua viagem. Mas, enquanto desfruta de seu passeio em algum lugar paradisíaco, guarde suas fotos enquanto estiver lá. E só poste quando voltar. Se fizer isso do lugar que está visitando, toda a preparação que fez será inútil. Todos os criminosos da cidade saberão que você está fora. 2,5 milhões de casas são roubadas por ano nos Estados Unidos. Mas uma sem sistema de segurança moderno está 300% mais suscetível a ser arrombada. Então, quando voltar de suas férias, pense na possibilidade de instalar um.